Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como fazer a autenticação no sistema. Primeiramente eu vou abrir aqui o Postgre com backend. Vou clicar com o botão direito na pasta e vou em abrir com code. Com o projeto aberto, vou clicar aqui no terminal e criar a branch. Vou digitar git checkout -b feature -47 -auth -check -auth. Ou seja, ele vai ser para checar a autenticação no sistema. Então, digitado aqui, eu vou dar um Enter. Agora já acessou aqui através do Visual Studio Code, já está tudo pronto. Agora eu posso startar o sistema com o yarn dev. Vou dar um Enter. E também já posso copiar a minha anotação aqui no comandos. Então, vou soltar um espaço aqui e colocar a minha anotação aqui com essa informação. Essa aqui é apagar essa de cima aqui. Deixa eu colocar aqui -b. Dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele já está funcionando, então vou minimizar essa janela. Vou vir aqui e dar 2 cliques no Insomnia. Com o Insomnia aberto, aqui está na opção onde nós fizemos no vídeo anterior a autenticação do sistema. Só que quando nós fizemos isso aqui, nós apenas acessamos o sistema e criamos um token. Então, por exemplo, quando eu estou autenticado no sistema e eu for tentar fazer a busca de alguma informação, ele não pode trazer, como por exemplo aqui, vamos supor aqui no de usuário. Eu venho no index do usuário, é onde eu faço a requisição, ele traz as informações. Quando eu clico aqui, ele não pode trazer as informações. Aqui ele trouxe. Ou seja, quando eu clicar aqui no send para enviar, ele tem que chegar lá no servidor, identificar se eu estou acessado, se eu estou logado ou não, e retornar informando se eu tenho acesso ou não ao sistema. Então é isso que eu vou fazer hoje. Vou vir aqui, né, no sistema e observe bem. Quando eu fiz essa solicitação aqui pelo Insomnia, que eu cliquei aqui, ele vai vir aqui, ó, observe que eu tenho a rota user. Então ele vai cair aqui na rota, que é justamente aqui. Ele vai vir e cair aqui nessa rota, que é a rota user. E aí ele vai chamar aqui o user controller, e o user controller vai dar sequência na solicitação. Então quando ele chegar aqui, justamente nesse ponto aqui dessa rota, eu tenho que interceptar a solicitação. E como que eu faço a interceptação dessa solicitação? Aqui, ó, entre essa vírgula e esse arquivo, eu posso colocar uma outra vírgula. Então, esse espaço aqui dentro, ele vai ser a interceptação. Então, aqui eu posso colocar um nome qualquer, ou seja, uma função qualquer, e essa função ela vai ser capaz de fazer a interceptação do sistema. Então aqui eu vou escrever, a princípio, o nome check-auth. Pode escrever o nome que você quiser aí, a autenticação, o importante é que ela fique dentro das vírgulas. Então aqui eu preciso criar essa função em algum lugar. E eu vou utilizar o sistema serviço de autenticação. Aqui no caso nós não temos ainda, então eu vou criar um serviço aqui de autenticação. Vou vir aqui no Services e criar o Auth Service. .js. Vou dar um Enter. Aqui dentro do Auth Service eu vou colocar um const e o nome daquela função, que é justamente essa função aqui. Vou colocar ela aqui e aí aqui eu vou colocar uma
error function para fazer a execução. E logo aqui abaixo eu vou ter que exportar essa função para que eu possa encontrá-la lá nas rotas. Então vou colocar aqui o checkoff. Então agora eu criei a função aqui e exportei ela aqui. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui agora nas rotas e dar um Ctrl espaço e um Enter. Aí ele vai importar aqui dessa forma esta função. Então agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Feito isso, eu interceptei a informação. Aqui ele já parece que já deu até um erro na informação aqui, falando que eu tenho uma opção de middleware. Então ela já fez a interceptação ali. Aí o que eu vou fazer é o seguinte: a hora que chegar aqui, para que funcione, ele vai, na verdade ele vai chamar aqui, né? Então, para que eu consiga utilizar o serviço, eu já faço um return. Ele vai retornar alguma coisa aqui, e aí o que ele retorna é uma error function. E aí, quando ele faz esse retorno, aqui dentro ele recebe um parâmetro, que praticamente são aqueles parâmetros que eu recebo lá quando eu faço aqui qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, eu estou usando aqui o user, né? Então no user controller, que é esse aqui, ó, de user controller, eu recebo os parâmetros rec e res. Então vai ser basicamente isso. Quando ele chegar aqui, ele vai receber o rec e o res. Ao fazer isso, ele recebe essas informações. Então aqui agora eu posso manipular aqui dentro as informações. Por exemplo, quando eu faço a solicitação a partir daqui, ele envia aqui o corpo, que eu posso capturar esse corpo lá com rec.body. Ele envia as rotas aqui e tudo mais. E tem uma coisa aqui que ele faz, que é o envio da autenticação. Então, quando ele faz o envio da autenticação, eu capturo essa informação aqui, ó. Eu posso utilizar o rec.headers. Aí eu capturo ele dessa forma diretamente aqui, ó. Quando ele utiliza essa opção aqui, ele está usando os headers, ou seja, a parte do cabeçalho da autenticação. E aí eu posso salvar isso aqui numa constante que vai vir com o mesmo nome, que é authorization. Venho aqui e coloco authorization. Feito isso, eu venho aqui e posso imprimir essa autorização com console.log. E aí, coloco aqui a autorização. Vou dar um Ctrl S para salvar, vamos ver se ele vai dar algum erro. Agora ele deu certo. Deixa eu verificar aqui. A partir do momento que eu clicar aqui em Send, agora ele já vai imprimir lá alguma coisa para nós. Cliquei aqui, ele processa, mas ele não devolve. Então eu vou cancelar aqui e vou vir aqui no sistema. E aqui embaixo ele imprimiu como indefinido, ou seja, não existe nada na autorização. Então significa o quê? Eu recebi a informação de autorização? Recebi ela em branco. Então como que eu faço a hora que eu chego aqui? Eu testo se essa autorização é válida. Então eu vou clicar aqui e pegar a autorização e testar. Faço a pergunta: essa alteração está válida? Quando eu coloco essa negativa, ele pergunta se ela não é válida. Se ela não for válida, então, que é o nosso caso aqui, ela não é válida porque ela está indefinida, então ela vai entrar aqui. E quando ela entrar aqui, eu faço o return da informação lá para o front-end, que no caso nosso aqui é um Insomnia. Então eu coloco um status, um res.status 401 e um JSON.
E aqui eu coloco o erro. Quando eu coloco o erro, eu posso colocar a informação do erro aqui. Eu falo que a autorização tem um tipo vazio. É porque ele não foi preenchido, não existe nenhuma informação. Então faço esse procedimento. Então agora eu testo novamente. Quando eu clico aqui, ele me fala o erro. Fala que o 401 que nós especificamos, que não está autorizado e que a autorização está, o tipo da autorização é vazia. Então funcionou aqui nosso teste, ele interceptou a informação aqui e quando chegou aqui ele retornou. Se caso eu chamar aqui o employees, vamos ver o que acontece. Eu venho aqui no employees, pego o index do employees, aqui não tem nada, e eu clico e ele devolve a informação. Por quê? Por que ele devolve a informação? Porque aqui eu não tenho o check off. Então se eu pegar aqui e colocar o check off aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu volto aqui novamente e clico em Send. Quando eu clicar em Send, ele não vai deixar mais, ou seja, ele fala que a autorização não existe, não está preenchida. E aqui no caso do ALF, que tem uma rota aqui também, que é a rota do ALF. Nessa rota eu venho aqui e se eu clicar aqui nesse Sign, ele vai fazer a assinatura, ou seja, ele vai logar no sistema. Se eu clicar aqui, ele está preenchido, aqui no caso com o e-mail, aqui não está preenchido, então eu vou clicar em Send. Feito isso, aqui ele trouxe o token, está válido, e agora aqui, eu vou colocar o check ALF aqui? Não posso colocar, por quê? Porque o ALF ele tem que ser livre para chegar aqui no sistema e fazer a autenticação e devolver o token. Quando ele devolve o token, eu pego esse token aqui, que é a devolução, e aí sim, quando eu for fazer uma requisição, por exemplo, a requisição aqui no index, aí eu coloco o token aqui na autenticação. E onde eu coloco esse token aqui? Eu coloco ele em alguma dessas opções. Qual delas? Vou testar essa aqui. Se eu testar essa aqui, eu clico em Send. Ele deu que está com problema. Se eu testar aqui, clico em Send. Ele falou que tem alguma coisa inválida, mas não deu aquele erro. Então, se ele não deu aquele erro, ele passou daquele teste. Então, ele passou desse teste aqui. Ele enviou alguma coisa, mas não foi a autorização. Alguma coisa chegou aqui. Então, vamos observar aqui se tem alguma outra opção aqui que nós podemos fazer. Vamos, por exemplo, aqui, nesse aqui. Se eu clicar em Send, aqui ele passou, ele está processando, então eu vou cancelar aqui. Se ele chegou aqui nesse local e passou, aqui ele enviou alguma coisa aqui. Então eu tenho que verificar justamente nesse local aqui agora. Como ele passou daquela primeira autorização, o que eu vou perguntar é o seguinte. A autorização que eu estou recebendo, eu vou usar o split. E aí, esse split aqui ele faz o seguinte, ele pega, digamos que isso aqui é uma string. Então, toda vez que tiver um espaço aqui, ó, entre a primeira frase e a segunda frase, ele vai quebrar. Então, ele vai quebrar em duas opções. E aí, a primeira opção é a 0, a segunda opção é a 1. Então, essa primeira opção aqui, eu vou testar se ela é igual à palavra better. E por que essa palavra aqui? Porque essa palavra ela é a palavra que é utilizada como codificação do JSON Web Token, que é o que nós vamos utilizar aqui, que é o JWT. E aqui, ó, observe que aqui tem o NTLM e tem um token na frente. Eu não quero o NTLM, eu quero o better. Então eu vou testar se ele vai chegar aqui para mim. E aí, se ele não chegar,
eu vou pegar essa mesma informação aqui, que no caso ali ele não chegou, né? A informação não é igual ao better, ou seja, se ela for diferente do better, então ela não vai entrar. Nesse caso aqui ela não pode entrar, então ele cai aqui, e aí eu coloco que a autorização que a solicitação de autenticação, no caso a autorização, o tipo de autorização, na verdade, não é do tipo better. Então, o tipo de autorização better não foi enviado. Ou seja, o tipo de autorização que foi enviado aqui é uma autorização diferente. Então, eu vou dar um Ctrl S para salvar. E aí, quando ele enviar um tipo de autorização, assim, ele tem que barrar. Se eu clicar aqui agora em enviar, ele vai falar que a autorização do tipo better não foi enviado. Se eu clicar em alguma outra aqui, por exemplo essa aqui, vamos ver o que acontece, ele também não deixa. Então o que eu tenho que enviar? Eu tenho que enviar o tipo de autenticação better. Aí eu procuro ela aqui, ó. Tem ela aqui também, better token. Então quando eu clicar aqui, eu vou clicar em send. E o que acontece? Ela passou. Quando ela fica processando aqui é porque ela passou. Então vou cancelar aqui e venho aqui novamente. Então se ela passou desse ponto. E observe aqui, ó, que ela mandou better, mas mandou indefinido, ou seja, é uma informação que não existe. A indefinição do token está aqui. Então eu preciso enviar o token também. Mas antes, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu posso tirar essa parte que imprime aqui e faço o seguinte. Eu crio uma constante aqui com o nome token e aí eu vou pegar a autorização com split novamente, só que agora o split ele vai pegar a segunda parte, ou seja, aqui ele pega a primeira parte que é better e aqui no caso ele vai pegar a segunda parte que nesse momento aqui é o 1, aqui ó, que é o undefined, ou seja, que não está definido. Então ele vai preencher o não definido aqui no token. Então se ele vai preencher aqui no token algo que não é definido, então o token não vale. E aí eu pergunto, se o token é válido, agora eu vou perguntar positivamente, não vai ser negativo igual aqui em cima, vai ser positivo. Se o token for válido, ele entra aqui. Nesse caso, como o nosso token ele é indefinido, então ele vai vir por else, porque ele não é válido. E aí quando ele chegar aqui no else, eu vou fazer o return. E retornar lá informando também que ele não é um token válido. Então eu coloco 401 informando que não é permitido, coloco JSON, um error, e aí aqui dentro do error eu coloco que o token não é válido. Feito isso, ele devolve lá novamente falando que o token não é válido. Eu colocar aquela aqui, ó, aqui dentro, aquela parte para imprimir, console.log, e vou colocar aqui a autorização aqui, ó, só para ver se ele vai passar aqui dentro. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu venho aqui e testo novamente. Então vou clicar em Send. Parece que ele passou, vou cancelar. Ver o que aconteceu. Aqui ele entrou aqui nessa opção do token. Então eu vou dar a sequência aqui, como ele entendeu que mesmo estando com o token vazio, ele identificou que tem um token válido aqui. Então, se ele, de toda forma, passou por aqui, deixa eu comentar isso aqui, aperto Ctrl e ponto e vírgula. Aí ele comenta aquela linha. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, se ele passou por lá, eu vou utilizar um try catch aqui, que eu vou fazer um outro teste. Eu vou pegar aqui, eu tenho que instalar, não, na verdade já está instalado aqui a biblioteca do JSON token que eu instalei no vídeo anterior, então eu só tenho que importar ela aqui. Vou chamar aqui o require, e aí eu chamo JSON Web Token.
Feito isso, eu vou utilizar aqui esta opção wtoken.verify, ou seja, essa é a opção para verificar o token. Eu vou passar aqui o token e aqui eu tenho que passar a palavra secreta. Não sei se você lembra no vídeo anterior onde nós criamos essa opção, que é justamente aqui. Então essa aqui é a nossa palavra secreta. Vou copiar ela aqui, dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui e um Ctrl V aqui nesse local. Então essa é a palavra secreta do nosso token. E aí, quando eu fizer esse procedimento, provavelmente ele vai dar um erro. E aí quando ele fizer esse erro, porque ele vai verificar se o token é válido, e aí eu vou colocar essa linha aqui, ó, um Ctrl X aqui embaixo. E aí, se ele passar daqui, ele imprime aqui. Se ele não passar, ele vai imprimir aqui, vai entrar aqui e aqui eu faço um return res.status, coloco 401.json e aqui eu vou colocar error, que é justamente esse erro aqui. E eu posso, se eu quiser também, eu posso imprimir-lo aqui no servidor, com console.log error. Então, quando eu faço o try catch, eu gosto de imprimir o erro aqui também. Eu vou dar um Ctrl S para salvar, e aí aqui para cima eu não fiz nenhum try catch, então eu não preciso imprimir. Aqui agora, como eu fiz, eu gosto de imprimir para ver se ele vai dar erro. Então ele vai, ou ele imprime este de cima ou de baixo. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu vir aqui, Insomnia, e clicar em Send. Quando eu clico em Send, ele vai lá no servidor, identifica que o token que eu enviei, ele é do tipo mal formado. E essa informação aqui, ela veio daqui, ó, desse erro aqui, ó. E aqui embaixo ele imprimiu um erro também. Se eu rodar aqui, ó, eu vejo, ele não imprimiu aqui a autorização, ele já imprimiu que o JWT mal formado, que é justamente esse erro aqui que ele imprimiu, que foi no try catch, ou seja, ele deu erro na verificação do token. Então eu tenho que enviar um token válido. E aí quando eu faço a autenticação, aqui eu crio o token justamente nesse local, ele é esse token aqui, e aqui eu retorno esse token, que é justamente este token que eu pego aqui no sign, que é justamente esse token aqui. Então eu vou pegar ele sem as aspas duplas, somente o token. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, as aspas não vai. E aí eu venho aqui na autenticação, por exemplo, do user, e coloco aqui no espaço token, marco better ali em cima, e aqui no token eu colo aquela informação, que tem que copiar ela inteira, que a informação tem que estar correta aqui dentro. E agora sim eu clico em Send. Ao clicar em Send, ele passou. Então eu vou cancelar essa opção. E agora eu venho aqui no sistema e observo lá no finalzinho, ele imprimiu aqui o better e o token. Então eu tenho essas duas informações. Então agora eu venho aqui em cima no Auth Service, onde ele passou, né? Ele passou por aqui, e quando ele faz essa verificação do token aqui, ele retorna algumas informações. Se eu quiser, eu posso pegar aqui, ó, através aqui dessas informações, eu coloco aqui um const e eu posso, vamos ver aqui, token verified, ou seja, o token foi verificado. E aí, ao invés de eu imprimir ali o token, vou copiar aqui com Ctrl C e imprimir apenas o retorno que eu tive aqui dessa verificação do token. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui agora eu vou vir aqui no Insomnia e clicar em Send. Eu vou cancelar aqui, porque ele passou. E aí eu vou clicar aqui novamente no projeto
E eu vejo aqui que ele traz o ID e traz outras informações aqui. E dessas informações o que eu quero é o ID. Então ao invés de eu receber aqui o token verify, eu pego apenas o ID, que é a informação que eu quero. Agora eu já posso apagar esse aqui, porque eu sei o que ele está imprimindo. E aqui esse ID, eu vou fazer o seguinte, observe que aqui ó, eu tenho o REC e o RES. Esse REC ele está no sistema, então eu posso utilizá-lo aqui também para criar uma constante lá dentro do sistema. Ou seja, eu vou utilizar aqui o REC e eu posso criar o que eu quiser. Então o que eu vou escrever? Eu vou escrever user e colocar um underline e um ID. Ou seja, a partir do momento o REC vai ter também a constante user underline ID com esse ID aqui que eu trouxe do token. Então, feito este procedimento, significa que foi validado o token e eu vou retornar o ID aqui para o REC e agora o REC tem o meu ID. E aqui também eu tenho o RES, mas o RES eu não vou utilizar. Eu vou utilizar uma outra opção que é o Next. Então eu vou colocar uma vírgula aqui e digitar Next. E aqui embaixo, no final, quando tudo der certo e eu adicionar o ID no User ID, o que eu vou fazer é chamar o Next. Dessa forma aqui. Feito isso, deu tudo certo, ele fez interceptou a informação, validou, viu que tudo está certo, ele joga aqui de volta para a fila e aí dá a sequência normal como anteriormente. Então, se agora está tudo certo, é só nós virmos aqui e clicar em Send, ele vai trazer a informação. Feito isso, ele carrega a informação. E aqui no Employee, se eu clicar aqui e enviar, ele vai dar o erro. Então eu tenho que vir aqui, trocar, vamos fazer o teste aqui para ver. Aí, ó, deu o erro. Então eu venho aqui, clico e coloco o Better. Se eu colocar o Better aqui, eu tenho que colocar o token aqui novamente. Então eu tenho que fazer isso em todos os pedidos. E aí, por exemplo, se eu vier aqui e autenticar novamente, clicar em autenticar, aí ele vai me trazer um novo token. Vamos supor que aquele outro token expirou, porque é um prazo de 24 horas. Então ele vai expirar em 24 horas, eu tenho que autenticar novamente no sistema. E aí, quando eu autenticar novamente, eu tenho que pegar aqui o token e fazer isso em todas as opções. Então, ao invés de eu fazer isso em todas as opções, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui em cima, isso no Insomnia, lá no React ele faz automático. Mas aqui no Insomnia eu vou vir e fazer o seguinte, eu venho aqui e aqui eu clico nesta opção aqui, ó, Manage Environment. E aqui eu posso colocar uma opção dentro dessa chave. Eu crio aqui como se fosse um JSON, eu crio um token. E aí, dentro desse token aqui, eu coloco aqui os dois pontos e as aspas duplas e aqui dentro eu coloco a informação. Feito isso, ao fazer essa solicitação aqui agora, eu posso fechar, na verdade eu vou clicar aqui embaixo em Done e observar o seguinte primeiro aqui, ó. Eu estou autenticando com o usuário One. Então eu vou vir aqui novamente, em cima, vou vir aqui e colocar aqui token do usuário. Aí eu coloco o usuário One. E aí sim eu vou e clico em Done. Feito isso, agora sim eu posso vir aqui em todos os outros, vir aqui em autenticação, pegar Better e trocar por token One. Feito assim, toda vez que eu fizer a autenticação, não preciso trocar o token. Olha o jeito que é difícil fazer isso aqui. Basta eu ir lá naquela validação e trocar para token One. Se eu quiser passar a autenticar com outro usuário, eu coloco token 2, token 3 e por aí vai. E aí eu posso colocar quem autenticou no sistema. Dessa forma aqui, ó. Aí token e posso ir fazendo isso aqui em todos.
token 1. Agora aqui é o que eu ia testar, vou clicar em Send e aí ele traz aqui as informações, então está funcionando. Vou vir aqui novamente no servidor, só uma observação. Quando eu estou aqui, ó, quando eu fui criar essa chave aqui, eu deixei ela no código. Se por um exemplo eu for salvar lá no GitHub, a chave vai para lá. Então essa chave secreta vai estar lá. Se eu estiver desenvolvendo um sistema real, eu não posso enviar a chave para lá, a chave é secreta. Então ela tem que ficar aqui no .env, que são informações que não vai para o GitHub, porque nós tiramos essa opção aqui no gitignore. Então vou vir aqui e colocar o ponto gitignore. Só que aqui, como é desenvolvimento, eu vou criar aqui o .env aqui, mas eu não vou colocar ele aqui no gitignore. Se eu não quisesse enviar, eu colocava aqui o ponto env, dessa forma aqui, ó, e aí salvava e ele não enviava. Só que eu não quero fazer isso. Aqui, por ser desenvolvimento, eu vou enviar para lá, porque futuramente eu vou usar esse projeto aqui como exemplo para alguma coisa, então eu preciso dessas informações aqui, que estão aqui dentro do .env. E aqui eu vou adicionar mais uma informação, que eu vou colocar o nome nela de secret underline key. No ambiente de desenvolvimento, comumente quando faz o desenvolvimento do sistema e ele vai entrar em produção, esse .env não vai para lá. Então aqui costuma colocar algumas informações úteis. Nesse caso aqui eu vou colocar algumas informações aqui, são irrelevantes, mas tenha a ideia de que isso aqui é como se fosse um segredo e você deixa guardado aqui. Então quando você deixa guardado nesse arquivo aqui, você tem que chamá-lo aqui no sistema. Por exemplo, eu vou chamá-lo aqui nesse ponto. Então aqui, antes de alimentar a chave, eu vou vir aqui, vou criar aqui o secret key também. E para chamar essa informação lá do .env, eu chamo o process, que é uma parte do sistema. Dentro dele eu tenho o env, e aí dentro do env eu chamo o secret key. Feito isso, ele vai alimentar, trazer aquela senha para cá, aquela palavra secreta para cá. Então, antes de utilizá-la, eu vou testar se ela é válida. Aí eu venho aqui, coloco se ela é válida. Se ela não for válida, com a pergunta negativa, ela vai entrar aqui. E aí eu mando um retorno para o sistema, se essa opção não for válida, ou seja, ela talvez não estará preenchida. E aí eu posso colocar aqui um 401 ou 500, alguma coisa assim. Na verdade eu vou colocar o 500, porque aqui não é a validação. Aqui é um problema do sistema, se ela não carregar essa variável aqui. E aí eu mando um erro lá para o servidor, para o front-end, informando que essa solicitação lá, essa env, que aqui nós podemos colocar o nome de environment, e a palavra secret key está vazia. Aí tem que ir lá e preencher a informação. Quando fizer isso, se ela der algum erro, nós podemos fazer o teste aqui, apagar ela lá. Vamos apagar aqui ela toda, dando um Ctrl S. E aí eu venho aqui e clico em enviar. Aqui ela vai dar erro de token, porque o token está errado. Aqui ele passou. Ah, certo, é porque nós não mudamos a informação aqui. Não, mas ele não deveria passar. Ah, isso aqui está onde está criando o token. Então vou mandar aqui para ele autenticar novamente. Então vou clicar aqui com essa opção e vou clicar em Send. Mesmo colocando aqui ele passou. Deixa eu só verificar a informação.
vi aqui, verifiquei, não achei nenhum defeito, eu vou colocar aqui um console log só para ver o que está chegando aqui nesse secret key. Agora um Ctrl C, eu acho que ele está com o mesmo problema. Quando ele atribui aqui a informação, ele está atribuindo e está passando aqui. Deixa eu só verificar a informação aqui. Vou clicar em Send novamente. Aí sim, agora ele deu um erro. Vou voltar aqui. Aqui ele colocou indefinido. Por qual motivo ele deu erro? Ele deu certo aquela hora, eu não sei informar, mas agora ele deu erro. Deixa eu tirar o console log e testar novamente para ver se ele vai dar o erro novamente. Vou vir aqui, clicar em Send. Feito isso, ele deu erro novamente. Então, como ele está vazio, ele não vai passar. Aí é só vir aqui e preencher. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, ele preenche. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí, quando ele fizer isso, eu vou vir aqui, ó, e trocar esta informação aqui, ó. Vou pegar isso aqui e trocar nesse local. Então, aí a minha palavra-chave vai passar a ser essa daqui, ó. Então, vou fechar aqui, venho aqui e dou um Ctrl S para salvar. Como eu mudei essa palavra-chave aqui, eu vou mudar também lá no outro lado, lá onde faz a verificação. Então, eu vou vir aqui onde faz a checagem da informação. Logo acima aqui do token, eu coloco a mesma informação aqui. E pego essa palavra, né, que é a secret key, e troco aqui também pela chave. Vou dar um Ctrl S para salvar. Feito isso, agora está tudo certo. Então, vou vir aqui e se eu fizer a solicitação aqui sem autenticar, ele vai dar erro. Vamos clicar aqui. Ele deu erro por quê? Porque a assinatura da chave, a palavra-chave, ela está inválida. Por quê? Porque eu troquei. A minha palavra-chave agora é aquela que está no env. Então, eu tenho que autenticar primeiro com essa palavra para depois utilizar. Então, se eu venho aqui, vou clicar em autenticar, né, no send. Aí ele autenticou aqui com esse novo token. Vou pegar esse novo token aqui, vou salvar a informação, clicar, selecionar, eu vou dar um Ctrl C para copiar esse token. Se eu vier aqui agora e tentar, ele vai dar erro também. Ó, ele vai continuar com a assinatura inválida, então eu tenho que trocar a autenticação aqui em cima, porque é a variável. Se eu vier aqui e trocar essa informação aqui, deixa eu só selecionar aqui, dar um Ctrl V com a nova informação, vou dar um done, e aí sim agora se eu clicar aqui ele vai funcionar. E aí ele traz as informações para mim. Se eu vier aqui também, ele vai continuar funcionando, porque eu estou utilizando o token 1 que eu troquei lá em cima. Então agora sim, estamos com o sistema fechado, ou seja, se eu não mandar a autenticação, ele não traz informação. Esse aqui eu não estou mandando a autenticação, se eu clicar aqui, ele vai dar autorização, não está funcionando. Então por aqui agora eu já tenho a validação da autenticação, então o sistema já está funcionando. Então posso dar um Ctrl C aqui para sair do sistema, um S, um Enter. Posso fechar essas janelas aqui, porque eu já finalizei a minha tarefa, e agora salvar a minha branch. Então posso dar um Clear para limpar aqui, e aí eu venho aqui, digito git add ponto, dou um Enter. Vou pegar a informação que eu já tenho copiada aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, vou dar um Enter. Agora eu pego esta informação daqui, Ctrl C, Ctrl V, dou um Enter. Agora eu aperto Ctrl, clico no link, aí ele vai abrir a janela, vou clicar nela aqui, vou rolar um pouquinho para baixo, vai estar Create Pull Requests, pode colocar o comentário, vou clicar aqui, ele vai mudar de tela, vou rolar um pouquinho abaixo, vou clicar em Merge Pull Request e em Confirm Merge.
Feito isso, já deu sucesso, já juntei o meu desenvolvimento com a main e agora eu posso passar para ela. Então eu venho aqui, git checkout main, vou dar um enter. Feito isso, aqui eu já estou na minha main, então eu posso atualizar essa main aqui com a main do servidor do GitHub, fazendo o git pull, vou dar um enter. Feito isso, ela atualiza aqui o sistema com os desenvolvimentos que eu fiz. Está tudo pronto, tudo preenchido. Agora eu já posso fechar aqui e posso fechar aqui também, se eu quiser. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.